Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Revisar alguns pontos que a gente discutiu hoje na aula ao vivo sobre espécies, sobre alguns reinos africanos, certo? Mais especificamente, espécies sobre o reinado administrativo de Dario I. O que é que ele fez para entrar na história como um grande administrador, como um rei administrador? Importante, ele criou estradas? Criou estradas. Ele modernizou o sistema de correio para a época? Modernizou o sistema de correio para a época. Mas mais importante que isso, ele dividiu o Império Persa, que era imenso, devido às conquistas do Ciro e do Cambises II, em satrápias, em pequenas regiões administrativas, governada por um sátrapa. Esse sátrapa governava aquela região com alguma autonomia, mas ainda devia obediência ao rei e devia impostos ao rei também. Para fiscalizar os sátrapas, para fiscalizar o que estava acontecendo nesse território, Dário também criou os olhos e ouvidos do rei. Que eles eram? Eles cobravam impostos e tinham a função também de observar se os sátrapas estavam governando conforme as ordens de Dário. Nesse sentido, além de impostos, eles recolhiam informações. Outra perspectiva que eu quero que vocês lembrem a respeito dos persas é sobre a religiosidade deles. Eles não eram politeístas, como a maioria dos povos da antiguidade, nem eram monoteístas, como os hebreus. Não, eles eram dualistas. Eles acreditavam em dois princípios primordiais, em duas essências anteriores à criação do mundo. Acreditavam em dois deuses. Um desses deuses era Ahura Mazda, o princípio do bem. O outro era Ahriman, o princípio do mal. Ahura Mazda estava relacionado com a virtude, com a criação do mundo, com as coisas boas, com o bem, com a luz. Ahriman não. Ahriman estava relacionado com a destruição, com a noite, com os vícios, com o mal. Então, apesar de eles acreditarem em dois deuses, geralmente eles só cultuavam um. Mesmo assim, a religião era dualista, porque acreditava em dois deuses, apesar de só cultuar um. Essa religião era chamada de zoroastrismo. Por quê? Porque ela foi proposta pelo filósofo ou profeta, na perspectiva deles, Zoroastro. Ela também era chamada de mazdeísmo, por causa do nome do Deus bom, para eles, Ahura Mazda, mazdeísmo. Essa perspectiva eu quero que vocês gravem também. A religião persa era dualista, tem um princípio bom, um princípio mau, e foi proposta pelo filósofo Zoroastro. Bom, no próximas aulas a gente vai entrar na perspectiva de Grécia e Roma, que foram impérios e civilizações que ajudaram muito, influenciaram muito nossa cultura. É um estudo basicamente da antiguidade europeia. Porém, antes de a gente introduzir esse assunto, é importante que a gente desenvolva algumas noções sobre os reinos africanos. Por quê? Porque esses reinos futuramente também vão influenciar nossa cultura. É importante que vocês percebam que esses reinos não surgiram de repente do nada. Eles já existiam na antiguidade. Porém, no estudo de antiguidade, a gente é privilegiado muitas vezes as civilizações do crescente fértil. Então, o que a gente precisa saber? Esses reinos existiam, a África é um continente, ou seja, existiam diversos reinos, diversos povoamentos, com formas de organizações culturais e políticas diferentes. Seria muito cansativo e enorme a quantidade de civilizações, a gente não vai abordar todas. Porém, a gente vai destacar apenas algumas, só para a gente ter a noção que esses povos já existiam. Por exemplo, a cultura Nok era uma cultura que ficava ali um pouco abaixo do deserto do Saara. O que a gente sabe dessa cultura? Primeiro, que ela tem uma agricultura agroflorestal. O que é isso? Eles não desmatavam para plantar, eles faziam suas plantações no meio da floresta. Isso tem suas vantagens e suas desvantagens. A plantação fica oculta
no meio da vegetação. Porém, como é no meio da floresta, tem vários bichos para comer a plantação deles. Então tem suas vantagens e suas desvantagens. Outra perspectiva, eles já dominavam o ferro. O ferro é um metal duro, é um metal resistente, é um metal que precisa de elevadas temperaturas para ser modelado. Porém, as armas e as armaduras feitas de ferro têm uma dureza maior. Então, é muito importante, numa guerra, você ter uma arma de boa qualidade. Outra perspectiva que a gente precisa saber sobre a cultura Nok é que ela era sedentária. Ela, como já tem desenvolvido a agricultura, como a gente viu lá nas primeiras aulas, quando estudou pré-história, os povos que desenvolviam uma boa agricultura não precisavam migrar, bem assim como os Noks. Eles já tinham desenvolvido a agricultura e eram povos sedentários. Um outro reino, só para a gente ter um outro exemplo a respeito de reinos africanos, foi a cultura Kush. A cultura Kush, o povo Kush, eles viviam embaixo dos egípcios. Era um reino que existiu embaixo dos egípcios. Ao sul do Egito existia o povo Kush. Porém, a gente geralmente estuda na perspectiva da antiguidade mais sobre os reinos do norte do Egito, o Oriente Médio, a Europa e aqueles que magiam o Mediterrâneo. Mas existia esse povo aqui, vizinho ao Egito, vizinho ao sul do Egito, que tinha trocas comerciais com o Egito. Inclusive, quando eu dei a aula sobre Egito, que eu falei das ameaças externas e falei dos povos íxicos que invadiram o Egito, houve também invasão do povo Kush no Egito. Inclusive, teve uma época que, segundo apontam alguns estudos historiográficos, que o faraó não tinha dinastia egípcia, mas uma dinastia Kush. Foi o período Napata da história egípcia. É um período menor, mas que existiu. Ou seja, só para a gente ter uma ideia que esses reinos africanos teve sua importância, teve sua influência naquela política. Outra perspectiva, ainda do reino Kush, foi que eles migraram um pouco para uma região um pouco mais ao sul, o Império Meroé. Esse império foi de grande importância comercial, tinha muitas riquezas nesse período, que abasteciam os egípcios do norte e dos egípcios abasteciam o Oriente Médio e os outros povos. Então, é importante ter essa perspectiva. É isso que eu quero que vocês aprendam sobre os reinos africanos. Algo muito simples, algo muito básico. Que eles existiam, tinham suas diversas culturas, eles não são abordados, às vezes, por diversas questões, algumas acadêmicas, até outras políticas, mas o que é importante? Eles existiam e desenvolveram e foram importantes para o desenvolvimento daquela região, certo? Quando eu falo de dificuldades acadêmicas, o que é que eu falo nisso? Os povos africanos têm uma característica da oralidade. Eles passam suas informações principalmente através da oralidade. A gente e alguns outros povos passam através da escrita. Os povos que passavam suas informações através da escrita conseguiram deixar vestígios arqueológicos mais abundantes. Os povos que tinham a transmissão oral como principal meio de transmissão não deixaram tantos vestígios arqueológicos. Isso dificulta, às vezes, o estudo de algumas culturas africanas. Então, sem um conhecimento consolidado na academia, nas pesquisas historiográficas, fica difícil passar informações precisas sobre esses povos, sobre algum desses povos. Mas sabe-se da existência deles, certo? Uma curiosidade, para vocês terem ideia: o reino Meroé, os líderes deles também eram enterrados em pirâmides. Existem as pirâmides dos Meroé, porém eram pirâmides menores, mas isso mostra a influência cultural que os Meroé tiveram com os egípcios e vice-versa. Bom, é isso que eu quero que vocês gravem sobre os reinos africanos. Lembrando também de estudar os persas, fenícios, os hebreus ou os povos que a gente já abordou. Na próxima aula, a gente inicia o estudo de Grécia e Roma. Muito obrigado.